tarde, galera do terceiro ano médio, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde aí, que é mais importante. E nós vamos dar continuidade às aulas que a gente tem gravado aqui com o Marcão, que tem dado uma força extraordinária a gente. E lembrando que a preocupação da escola, no sentido geral, né, não só a direção, como nós professores, todos os professores, invariavelmente, a gente tem se dedicado, mesmo com essa pandemia que está aí, com esse perigo, e eu que sou um dos que faço parte do grupo de risco, mas estou aqui com a maior disposição para que vocês não percam o fio da meada e sempre estejam atentos, porque o Enem se aproxima e ninguém sabe se vai adiar ou não. O certo é que tem que visar o que vem aí para frente, que é exatamente o Enem. E aí vocês dentro de casa, mesmo na casa de vocês, é a possibilidade de você estudar, não só pelo livro, como pelas aulas que a gente tem dado. E esse assunto aqui, ó, que foi dado ano passado, só como revisional, a geometria espacial. O que a geometria espacial trata? Do volume, do que cabe em algum espaço, porque a geometria plana, vocês sabem que é espaço, né? E a geometria espacial é o que cabe dentro daquele espaço. E que são 7 figuras, basicamente, o prisma, o paralelepípedo, o cubo, a pirâmide, o cone, a esfera, o cilindro, enfim. Essas figuras espaciais, que são figuras tridimensionais, né, que todo mundo sabe. Então, basicamente, a gente fala, matemática 2 do livro 5 de vocês, ó, que eu vou inclusive passar uma atividade proposta, daquelas atividades propostas, e é para nota, eu vou dar pontuação. Vou marcar qual é a página, vocês fazem online mesmo, e a gente faz a correção futuramente. Então, na geometria espacial, esse cidadão aqui, ó, relação de Euler, que é importante você ter conhecimento primordial disso, que ele trata de quê? Da fórmula do vértice mais as faces e menos as arestas é igual a 2. Essa fórmula dele é para encontrar vértices, faces, arestas, enfim, tudo que faz parte dos poliedros, né? O que é poliedro? Poli, vários, edro, lados, vários lados, 4, 5, 6, 10 lados, decágono, octógono, eneágono, enfim. Essas figuras, vocês têm que saber também o nome dela e a quantidade de lados que possui. Outra fórmula dele, sim, que essa daqui se desdobra nisso. É melhor você usar essa fórmula definitivamente, ó, porque ela não tem esse menos aqui complicado. Já passei para o outro lado as arestas positivas, né? Então o vértice mais faces é igual a 2 mais arestas. O que é vértice? Vértice é o encontro de 2 segmentos. Nessa figura que eu desenhei aqui, que é o paralelepípedo, você vê que aqui tem um segmento, ó, um segmento, outro segmento. Isso é um vértice. Um segmento, outro segmento, outro vértice. Onde tem vértice, tem ângulo interno. Onde tem um vértice, tem um ângulo. Onde tem um vértice, tem um ângulo. Vértices são os encontros dos segmentos. O que é faces? Faces são as frentes da figura. Face é frente, uma frente, outra, outra. Isso são faces. O que são arestas? Aresta é aquilo que forma os lados da base. A base é o que está embaixo. Ó, aresta. Isso aqui é uma aresta. Outra aresta. Na base, ó, nessa base eu tenho 4 arestas. Essa e essa. Aqui também são arestas, ó. Mas arestas aqui está representando a altura da figura. Altura. O que eu diria nessas arestas daqui? Arestas da base. Essas arestas assim são arestas também, mas é altura. Então toda altura de figura ela é chamada de aresta lateral. Aresta lateral. Em suma, o que é uma aresta lateral? A altura da figura geométrica. Pode ser um cone, pode ser uma pirâmide, pode ser o que for. A altura dela é a aresta lateral. Agora, o que forma a base são as arestas da base. Mas essas arestas aqui não importa não. É tudo. Toda aresta. Pode ser a altura, pode ser a da base, pode ser o que for. Nessa forma você encontra o total de arestas da figura, independentemente de ser a lateral ou aresta da base. Não importa. O certo é que você vai encontrar. Então, nessa fórmula aqui, você encontra qualquer dessas partes que estiver faltando. Se estiver faltando vértice, estiver faltando face, estiver faltando aresta, você acha. Agora,
Acontecerão muitos casos que você vai ler a questão e vai faltar duas partes, falta vértice e falta faces, e só tem as arestas. Aí não tem como você resolver nessa fórmula direta. Você tem que vir nessa fórmula aqui, ó, para encontrar ou as faces, ou as arestas, ou a quantidade de lados da figura, para depois ir na fórmula de Euler principal, que é aquela lá de cima, né? Então, vocês viram aí, ó, vértices, faces, as frentes das figuras, arestas de base e arestas laterais, que são as alturas da figura. Tranquilo? Então, rapidinho, só para você ter uma ideia daquilo que já foi dado, mas alguém esquece e fica desligado. E esse assunto, vocês sabem que ele é recorrente do Enem. São 6, 8, 10 questões que caem todo ano, tranquilamente, sem dúvida nenhuma. Então vamos supor que eu diga assim, ó, que uma figura tem, não sei os vértices dela, mas ele me diz que ele tem 20 arestas e que ele tem 8 faces. Ele pergunta quantos vértices possui esta figura, que é formada por 20 arestas, aqueles lados que formam a figura, e faces às frentes da figura. Mas nós não sabemos quantos vértices tem. Ora, só está faltando os vértices, porque eu tenho faces e tenho arestas, está aqui. Aí eu vou direto nesta fórmula e vou resolver. De que forma? Dizendo que esses vértices, somado com essa quantidade de faces, que está aqui 8, é igual a quem? 2 mais a quantidade de arestas, que é 20. Pronto, já está resolvido o problema. 22, 8 passei para lá negativo, essa figura tem 14 vértices. 22 menos 8, 14. Aqui eu fui direto na primeira fórmula de Euler, porque eu tenho duas informações das arestas e das faces. Aí eu posso ir direto nessa fórmula que eu vou encontrar o que está faltando. Assim como ele poderia te dar a quantidade de vértices, de faces e faltar as arestas. A mesma forma eu encontraria as arestas tranquilamente. Agora, casos aparecem que não tem como eu ir diretamente na primeira relação de Euler. Vamos supor aqui, rapidinho, só transcrevendo o problema sem precisar copiar. Eu digo assim, ó, que uma figura é formada por 3 faces, um polígono é formado por 3 faces quadrangulares, 3 faces quadrangulares, 3 faces quadrangulares, 2 faces octogonais e uma face hexagonal. Aqui o problema transcrito está dizendo assim, ó, que esta figura espacial, ela tem 3 faces quadrangulares, tem 2 faces octogonais e tem uma face hexagonal. Aí ele te pergunta quantos vértices possui esse poliedro. É o contrário do primeiro caso, que eu tinha quantidade de arestas, eu tinha quantidade de faces e diretamente nós encontramos os vértices. Não foi assim? Mas aqui não, ó. Ele não está te dando as arestas, está dizendo que são 3 faces apenas. Face, face, face. Cadê as arestas? Aí, logicamente, eu tenho que vir na segunda relação de Euler, que é essa, para achar a quantidade de arestas de cada figura, de cada face. Por exemplo, as arestas dessa primeira aqui, eu vou dizer o quê? Que é faces. Quantas faces tem? 3. Vezes lados. Que figura é essa? Quadrangular. Logicamente tem 4 lados. Vezes 4. Dividido por 2. Então eu vou ter as arestas dessa parte aqui, ó, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6 arestas nessa primeira parte. Agora eu vou ver quantas arestas eu tenho nas faces de 2. Eu faço arestas, 2 faces na fórmula, vezes quem?
octogonais. É por isso que tem que saber o nome das figuras. Octógono tem o quê? 8 lados. Então, vezes 8, porque um octógono dividido por 2, cortei aqui, tem 8 arestas. A última figura é uma face hexagonal. Eu vou dizer que ela tem uma face hexágono 6 dividido por 2. 6 por 2, eu tenho, na verdade, 3 arestas. Ora, agora eu venho para essa fórmula para fazer o quê? Dizer que a quantidade de vértices que eu procuro no problema, ele é somado com a quantidade de faces. Quais são elas? 3 e 2, 5 e 1, 6. 6 faces, que é igual a quem? 2 da fórmula do Euler, da relação dele, mais a quantidade de arestas, que é a soma de 6 mais 8, 14 e mais 3, 17. Aí eu vou encontrar a quantidade de face, 19 de vértices, menos 6. Essa figura tem, na verdade, 13 vértices. Tranquilo? Então, se eu tiver informação total de 2 partes, eu encontro a que está faltando. Agora, se eu tenho informações cortadas, que falta alguém, eu tenho que usar essa outra relação dele. A proporção que eu fizer essa relação aqui, eu vou achar a quantidade do que está faltando e vou resolver a questão. Beleza? Bom, aí é tratando da relação de Euler. Nós vamos adiante falando agora das figuras propriamente ditas, que são quem? Eu começo falando do prisma. O prisma é uma figura, pessoal, que ela não tem um formato definido como tem o cone, como tem o cilindro, porque o cone só tem um formato, não é mesmo? O cilindro só tem um formato, a esfera só tem um formato, a pirâmide tem 2 formatos, mas basicamente é o bico para cima lá formando um vértice. Mas o prisma depende de quem está na base dele. Basicamente, vocês terão 3 tipos de prismas, que é o prisma quadrangular, o prisma quadrangular, vocês terão um prisma de forma triangular e vocês terão também um prisma de forma hexagonal. Olha, isso não quer dizer que eu não posso ter um prisma de forma trapezoidal. Tem um trapézio na base, mas vocês conhecem, sabem as regras da área das figuras planas, do trapézio, do triângulo, do quadrado, do losango, enfim, daquelas 7 figuras planas também, vocês têm conhecimento. Então, se a base vem um trapézio, eu vou usar a regra da área de base do trapézio, não vai mudar. Mas basicamente o que ele mais cobra é em cima desses 3 prismas, ó, quadrangular, triangular e hexagonal. O que você tem que ter na sua mente para resolver um problema de qualquer problema de geometria espacial? Primeiro, o conhecimento da base da figura do prisma. Aqui é o prisma que eu estou falando, ó, do prisma. Como eu falei, ela não tem uma forma definida, porque depende de quem está na base do prisma. Se eu tiver um prisma quadrangular, ele tem um formato, que poderia ser assim, ó. Vou fazer aqui um quadro não muito bem desenhado, porque eu sou ruim de desenho demais. Mas vamos supor que eu tenha isso aqui. Sou ruim de desenho mesmo, mas vamos dizer que seja assim. Pronto, é um prisma, um quadrado, base quadrada, base quadrada, base quadrada. Ele é quadrangular, porque quem define no problema o nome quadrangular, um prisma quadrangular, pode ter certeza que na base tem um quadrado. Um prisma triangular, na base tem um triângulo. Um prisma hexagonal, na base vai ter um hexágono. Então quem define o formato do prisma é quem está na base dele, certo? E esse prisma, ele vai ter, ó, a área da base. Vocês terão também conhecimento profundo das áreas laterais. Áreas laterais, ou área lateral, mais especificamente.
vocês terão também um formato da área total. Cada um tem sua regra. E vocês terão o volume. Ora, baseado nas informações da geometria espacial, cada figura desse prisma, cada figura desse formato que está aqui, ó, que estão aqui, da quadrangular, da triangular e da hexagonal, a área da base modifica de acordo com a figura que está na base. Preste atenção, na geometria plana, a área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Na geometria espacial não muda, é uma figura que a fórmula dela é única, tanto para geometria plana quanto para espacial. Então, quem é a área da base de um quadrado? Lado vezes lado. Outra coisa, antes de eu botar aqui, deixa eu explicar aqui. Na área de base, na geometria espacial, vocês vão ter assim, ó. Aprendam e se acostumem, se familiarizem com essas informações. Azão, Bzinho. Porque tem um Azinho, Bzinho, que é outra coisa. Mas vocês botam isso na cabeça. Azão, Bzinho é a área de base. Azinho, Bzinho é perímetro. É diferente. Então, quem é Azão, Bzinho do quadrangular? É o lado vezes lado. Ou lado ao quadrado, que dá no mesmo. Quem é a área da base triangular? Olha, lá na geometria plana vocês têm base vezes altura dividido por 2. Aqui na espacial não tem nada a ver. A fórmula aqui é assim, ó. A área de base triangular é a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Olha a diferença. Na plana eu tenho base vezes altura dividido por 2. Mas na espacial a área do triângulo não é essa. É a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Certo? Quem é a área da base do prisma hexagonal? Eu digo que a área da base do prisma hexagonal é exatamente 3 arestas ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Aí alguém poderia me dizer, por que essa fórmula veio de onde? Ora, presta atenção. Veio de onde a gente sabe que foi um doido que inventou. Agora, o caso da gente descobrir por que é assim, é porque aqui é um hexágono, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Se você pegar esse hexágono e fizer isso, você terá aqui 6 triângulos. 6 triângulos equiláteros, embora o desenho não pareça, mas são iguais, lados iguais. Então, se eu pegar aqui a área de um triângulo, como é a área de um triângulo? A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu vou colocar aqui, ó, A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso é a área de um triângulo, mas aqui eu tenho quantos triângulos? 6. Então é 6 vezes a área de um triângulo. E eu te pergunto, eu simplificando 6 por 2 dá 3. E 4 por 2 dá 2. Entendeu? Então aqui essa área do hexágono são 6 vezes a área de um triângulo apenas, que é essa. Se você esquecer, pegue a área do triângulo e multiplique por 6, que dá o mesmo resultado. Bom, com relação à área de base, cada figura tem sua área específica na geometria espacial. Agora, a área lateral, a área total e o volume, para nenhuma delas modifica. É uma regra única. Quer ver? O que é área lateral? É a Azão, Lzão. A L. Área lateral. Certo? Aqui, gente, não é a área de base. O que foi que eu disse? Azão, Bzinho é área. Azinho, Bzinho é perímetro. E quem é a área lateral? Azinho, Bzinho vezes altura. Quem é a altura na figura espacial que eu falei no início? A aresta lateral. A aresta lateral é a altura da figura. Então, se no problema ela vem falando na aresta lateral, você já sabe que é essa altura aqui, ó. A aresta de base não, é a aresta de base. A aresta lateral é a altura.
Essa fórmula, perímetro vezes altura, é a área lateral de qualquer dessas figuras. Não vai mudar porque é quadrangular, porque é triangular, ou porque é hexagonal, ou porque é trapezoidal. De maneira nenhuma. A área lateral será exatamente o perímetro multiplicado pela altura. O mesmo vai ocorrer na área total. Não vai mudar a regra para nenhuma dessas figuras, porque a área total diz assim, ó, para todas. Quem é a área total? Razão com T é 2 vezes a área de base somado com a área lateral. Se eu pego as duas bases, que um prisma tem 2 bases, a mesma base de baixo é a mesma base de cima. Se ela for quadrangular, eu vou ter 2 quadrados na base, um embaixo, outro em cima. Se ela for triangular, eu vou ter um triângulo embaixo, outro triângulo em cima. E assim sucessivamente. Não vai ser diferente, senão não é um prisma, é outra figura doida. Então, o que é a área total? Eu pego as 2 áreas de base que está aqui e somo com as áreas laterais. Uma outra informação importante: nenhum prisma tem nas suas áreas laterais, tem nas suas figuras laterais que não seja um retângulo. Tanto na quadrangular, quanto na hexagonal, quanto na triangular, as laterais são retângulos, com certeza absoluta. E o volume, esse volume, se você facilitar, você vai confundir com a área lateral. Porque se não decorar o que eu falei, azão, bezinho, azinho, bezinho, senão você rasga a boca do arame. O volume, ele é V, diz que é área de base multiplicado pela lesta lateral, que é a altura. Veja se não tem uma aparência muito grande essa fórmula com essa, olha. Essa é azinho, bezinho vezes altura. Essa é azão, bezinho vezes altura. Ou seja, se você pegar o perímetro e jogar aqui, perdeu a questão. Se você pegar a área de base e jogar aqui, perdeu do mesmo jeito. Então tenha cuidado, que na área lateral eu trabalho com o perímetro da figura. O que é perímetro? A soma dos lados da figura. E o que é a área de base? O que eu tenho na base, procuro pela fórmula que eu tenho aqui, para me achar a área e multiplicar pela altura. Aí eu vou achar o volume. Em suma, volume é o que mesmo, pessoal? Aquilo que cabe dentro de um espaço. O que é área? Área é espaço da figura, seja ela que formato tenha. E o volume é o que cabe dentro daquele espaço. Tranquilo? Então presta atenção, eu vou dar um problema aqui rapidinho, só para você ter uma ideia. O problema diz assim, ó, baseado nessas informações, nessas formas, uma coisa é certa. Para que você acerte ou erre, basta que você esqueça as fórmulas. Aí você não vai para canto nenhum. Você vai ficar doido, só lendo o problema, repetindo não sei quantas vezes e a fórmula sumiu da sua mente. Aí você está morto, você não vai conseguir. Mas se você tiver essas fórmulas na sua cabeça, primeiro que o Enem não permite pesca, né, gente? Nem nos dedos, nem dentro do bolso, nem dentro do saco de merenda, nem nada. Então você tem que estar com isso, ó, na sua cabeça. Procure. Se você sabe que esse é um assunto que cai constantemente, procure aprender ele a fundo. Todas as fórmulas na sua cabeça. Aí alguém pode dizer assim, que vocês gostam de dificuldade mesmo. Aí vocês vão dizer assim, 47 fórmulas em 7 figuras, eu vou dizer para decorar, é para matar o cabra. Nem que morra, aprenda. Porque se você vai precisar, você não sabe qual é a figura que vai cair no Enem, se é um prisma, se é uma pirâmide, se é uma esfera. Não, você não sabe. Então, se você não sabe, procure aprender. Bata a sua cabeça e estude geometria espacial a fundo, porque é um assunto que cai direto e você vai precisar. Então, como eu estava falando, vamos supor que eu diga que o problema venha dizendo assim, ó, um prisma, eu vou abreviar aqui para não perder tempo, um prisma quadrangular. Ora, se ele está falando um prisma quadrangular, eu já tenho na minha mente que a base desse prisma é um quadrado. Como é que ele vai dizer um prisma quadrangular? Eu vou usar a regra do triângulo, aí eu estou querendo enlouquecer. Prisma quadrangular, qual é a medida desse prisma do problema? Ele diz que ele tem 7 metros de aresta lateral. Esta é a informação do problema. E ele fala também que ele tem 2 metros na aresta da base.
na aresta da base. Aí a pergunta, ele te forneceu a aresta lateral e te forneceu a aresta da base. Está perfeito para você resolver o problema. Agora, resta saber o que é que o problema está perguntando. Se é a área lateral, se é a área da base, se é a área total ou se é o volume, né? Ou então, às vezes, no problema, você pode usar as duas formas, a área total, do volume, enfim, qualquer. Mas você tendo em mente a questão, presta atenção o que é que ele vai pedir. Nesse caso aqui específico, eu vou colocar aqui na letra A, que ele quer a área de base. Azão Bzinho é a área de base. Ele está pedindo a área da base, certo? Quem é a área da base dessa figura quadrangular? Eu já sei que a área de base é lado vezes lado, certo? Eu vou pegar esse lado, esse 7, por acaso? Não. Isso aqui é a aresta lateral, não é na base. A base é quem? A aresta da base. Então eu vou dizer que essa área de base é o lado, que é esse 2 vezes 2. A aresta da base vezes a aresta da base dá o quê? 4 metros quadrados. É a área de base desse prisma. Tranquilo? Por que metros quadrados? Porque a medida vem em metros, e quadrado porque eu estou multiplicando duas grandezas. 2, lado e lado, por isso dá quadrado. Quando eu multiplico lado, lado ou profundidade, 3 medidas, dá cúbico, que é volume. Mas aqui é a área. Vamos dizer, supor que ele pediu a você aqui a área lateral dessa figura. Ora, a área lateral da figura, eu tenho que usar o que mesmo? Azinho, Bzinho, vezes altura. Isso aqui não é área de base. Se você pegar esse 4 e jogar aqui, perdeu a questão. Porque, na verdade, esse quadrado, o perímetro dele, que é Azinho, Bzinho, é a soma dos lados. Se é quadrado, é lados iguais e tem 2 de aresta, é porque ele tem 8 de perímetro. 2 vezes 4, 8. Eu vou usar aqui, não esse 4, que aqui é a área de base. E aqui não é área de base, aqui é perímetro da base. Eu vou usar 8 do perímetro. E quem é a altura dessa figura? Ora, a aresta lateral, que é 7. Se eu pegar 2 aqui, errei a questão, porque eu estou pegando a aresta da base. E a altura não é a aresta da base, é a aresta lateral. Então 8 vezes 7, nós teríamos aqui 56 metros quadrados de área lateral. Beleza? Aqui, digamos que ele te pergunta, não isso, e te pergunta a área total dessa figura. A área total dessa figura, está aqui a fórmula, 2 vezes a área de base e somado com a área lateral. Aqui no caso nós já temos a resposta. A área de base, 4, que é 2 vezes ela, e mais essa área lateral. O que é que nós vamos fazer? 2 vezes a área de base, mais a área lateral, que é essa. E se não, se você não tinha feito isso, faça. E depois junte. Então você vai ter na área total aqui, 2 vezes 4, 8, com 56, 64 metros quadrados de área total. Esse prisma total tem 64 metros quadrados. Volume, vamos calcular o volume dessa figura. O volume dela diz o quê? Área de base, 4, não perímetro. Área de base, 4, vezes a altura, que é a aresta lateral, 7. Eu vou ter aqui 28 metros cúbicos. Aí é cubo, não é quadrado, que isso aqui é volume, não é área. As áreas serão sempre quadrados, os volumes serão sempre cúbicos. Tranquilo? Nenhuma dificuldade. Isso eu tratei do prisma quadrangular, que é calculado desta forma mesmo. Área de base, área total, área lateral, volume, enfim, tudo. Vamos agora um exemplo aqui, rapidinho.
de um prisma triangular. Rápido. Vamos supor que ele diga que a altura desse prisma é de 8 metros e que a aresta da base, que é o Azinho, é 6 metros, vamos supor. Altura 8 metros. Quem é a altura? Aresta lateral. Quem é a aresta? 6 metros. É triangular. Esse prisma no problema disse que é triangular. Se ele é triangular, eu tenho que usar a regra do triângulo. Nunca base vezes altura dividido por 2. Na espacial eu tenho o quê? Aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E vocês sabem que a raiz de 3, ela é aproximadamente 1,73. Mas cuidado que o Enem pode dizer, use 1,7. Use o que está pedindo e não o que determina basicamente a coisa. Então vamos lá. Na letra A, vamos pedir a área de base do mesmo jeito que foi a quadrangular. Quem é a área de base do triângulo? Eu tenho que saber a fórmula. Aresta. Quem é a aresta? 6. 6 da aresta ao quadrado, a raiz de 3 sobre 4. Eu vou ter nessa área de base 36 dividido por 4, 9 raiz de 3. Se tiver essa opção na resposta, marque que está correta. Metros quadrados. Se não, faça 9 vezes o valor da raiz, que vai dar o mesmo resultado. Na letra B, vamos colocar aqui que ele quer também a área lateral. A área lateral não muda para nenhuma das figuras, é aquela mesmo. Agora presta atenção. O que é Azinho, Bzinho? Perímetro. Só que eu estou trabalhando com que figura? Um triângulo. E o triângulo não são 4 lados. Não tem 4 triângulos. Triângulo 3. Quem é a aresta desse triângulo? Está aqui, 6. 6 vezes 3, 18, é o perímetro, vezes a altura, que é 8. Então vocês terão aí nessa lateral 144 metros quadrados. 8 vezes 18. Certo? Se te pedir quem é a área total, está descoberto e está matado. 2 vezes a área de base, que já está aqui, 9 raiz de 3, mais a área lateral que nós encontramos aqui, 144. Área total, 2 vezes 9, 18 raiz de 3, mais 144. Jamais faça essa soma do termo independente com alguém que é fator externo da raiz. Não pode. A não ser que eu multiplique pela raiz de 3 o valor dela e adicione 144. Mas definitivamente a resposta é essa. Porque jamais em matemática eu posso pegar um termo independente para somar com o que é fator externo de radical. Só se posso radical com radical. Aí sim, mas assim não. Então a resposta é aquela. Se ele te pede o volume, olha lá, área de base. Quem é a área de base? 9 raiz de 3. Vezes quem? Vezes a altura, que é a aresta lateral, 8. Aqui na multiplicação eu posso multiplicar pelo fator, mas somar jamais. Então o volume vai ser 8 vezes 9, 72 raiz de 3 metros cúbicos, porque é volume. Eu acabo aqui? Sim. Mas se as opções não estão com raiz, multiplique pelo valor específico da raiz que você vai achar o resultado. Tranquilo? O mesmo caso vai ocorrer no hexagonal. Vai usar as mesmas fórmulas, usar essa fórmula na base e aí você vai embora. O prisma não tem dificuldade de resolver. É tranquilo. Beleza, pessoal? Primeira figura que nós falamos nas próximas aulas, nós daremos continuidade ao assunto de geometria espacial. Tranquilo? Um abraço para todos, felicidade e boa sorte.